A paz do Senhor, irmãos, que Deus seja louvado nas nossas vidas. Eu me chamo Isabel. No vídeo de hoje vamos começar o primeiro capítulo deste livro, O Oceano de Todas as Mulheres, falando sobre as histórias das pioneiras. E esse primeiro capítulo começa falando sobre a Eva. Quem foi Eva? Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Ela é a mãe de toda a humanidade. A história de Eva está escrita no livro de Gênesis, do capítulo 2 ao capítulo 4. Quem foi Eva? Eva foi mulher de Adão e a mãe de toda a humanidade. Ela foi criada pelos próprios dedos de Deus de uma forma única e exclusiva. Da mesma forma, cada um de nós, seja mulheres ou homens, fomos criados de uma forma especial por Deus para um propósito único e especial para ser cumprido nessa terra. Para este vídeo, eu pus como tema Não Somos Muito Diferentes de Eva. Por que eu pus esse tema? Porque a maioria de nós, quando pensamos em Eva, não é alguém que nós desejaríamos ser. Porque nós temos em mente a ideia daquela pessoa que condenou a humanidade, daquela mulher que destruiu o mundo, daquela mulher que por causa dele o mundo é o que é, ou as coisas só estão como estão por causa dela. Mas eu queria dizer que nós não somos muito diferentes de Eva. A Eva comeu do fruto porque, primeiro, era saboroso. Muitas das vezes nós tomamos decisões baseadas no prazer momentâneo. Traímos os nossos cônjuges, fazemos coisas que não deveríamos fazer baseados naquilo que nós podemos obter no momento. O fruto parecia ser convidativo, era bonito. Nós andamos com pessoas que não deveríamos andar, entramos em relacionamentos que não deveríamos entrar, fazemos negócios que não deveríamos fazer, vamos em lugares que não deveríamos ir só porque é bonito, porque tenho desejo de ter, tenho vontade de ter uma pessoa agradável. Mas é um caminho que Deus nos disse para não irmos. Mas nós muitas vezes, mesmo sabendo o que vem, ao contrário de Eva, que foi enganada pela serpente, que não saberia que realmente o que estava por detrás daquilo, muitas vezes nós cometemos erros sabendo aquilo que vai acontecer, mas ainda assim cometemos simplesmente pelo prazer, porque é de boa aparência, porque o fruto é saboroso, porque vamos obter algum poder com isto. Então, nós não somos muito diferentes de Eva. Nós temos que aprender a perdoar a Eva pelo erro que ela cometeu. E também temos que aprender a nos perdoar pelos erros que nós cometemos no passado. Não importa se falhamos, se pecamos contra alguém. Se falhamos, temos que nos arrepender de verdade, pedir perdão a Deus e prosseguir. Porque Deus sabia quem Eva era. Deus sabia quem Eva se tornaria. E no que ela viria a ser, ou no que ela faria, mas mesmo assim, Deus criou a Eva, porque Deus sabia que apesar do erro que Eva iria cometer, apesar do pecado que ela iria cometer, o propósito que Deus tinha com a Eva nessa terra é muito maior e muito mais poderoso do que o erro que ela cometeu. Deus sabia que Deus era suficientemente poderoso para cobrir os nossos erros, para nos limpar, para nos lavar com o sangue de Jesus Cristo e para nos dar uma nova chance. Deus não desistiu do plano original que ele tinha e que ele tem com a humanidade. Deus criou Adão e Eva para andar lado a lado com ele. Da mesma forma, Deus nos criou para andar lado a lado com ele. Portanto, se pecarmos, não devemos fazer como Eva fez, que fugiu da presença de Deus, que se afastou da presença de Deus. Se pecarmos, nos ajoelhamos, nos arrependemos diante de Deus, pedimos perdão e continuamos a trilhar o caminho que Deus tem para nós. Porque Deus nos fez para isso, para caminhar lado a lado com Ele. Lado a lado na sua presença, lado a lado nos seus ensinamentos. Desde o princípio da criação, esse sempre foi o plano do diabo. O diabo sempre meteu na mente do homem e na mente da mulher que Deus não é tudo isso,
que Deus não nos ama tanto, que Deus não é tão poderoso, que Ele não tem que ser o único poderoso desde o princípio, desde o jardim do Éden. O inferno, o diabo já começou a plantar esse pensamento na mente do homem, dizendo que Deus não é tudo isso, que Ele não é tão poderoso, que Ele não tem que ser o único poderoso, que se você quiser, você pode ser tão poderoso quanto Eva. Por isso, a Eva comeu do fruto, pelas mentiras e pelo desejo que ela tinha. E da mesma forma que o diabo trabalhou no passado, ele continua trabalhando agora. Muitas são as pessoas que não acreditam que Deus realmente nos ama. Muitos até acreditam que Deus nos ama, mas que não nos ama tanto quanto Ele diz. Acreditamos nas mentiras do diabo, preferimos acreditar que Deus não nos ama, porque se Deus nos amasse, por que o mundo está como está? Se Deus ama os homens, se Deus ama a humanidade, por que o mundo parece tão perdido? Por que o mundo parece cada vez mais destruído? Por que há tanta morte, há tanta miséria? E o diabo vem trabalhando constantemente na mente do ser humano, desviando os seus pensamentos, desviando as suas atitudes, desviando o seu comportamento e fazendo com que o homem cada vez mais fique afastado de Deus. Mas apesar disso, Deus não desistiu dos nossos planos. Deus não desistiu do seu projeto para nós. Apesar do plano do inferno, apesar da influência que o diabo tem nesse mundo, Deus não desistiu do plano, do projeto que Ele tem para conosco. Por isso, não importa as ofertas que o mundo traz, não importa se o mundo nos oferece frutos que parecem saborosos, que parecem bonitos, ofertas que parecem irrecusáveis. Não importa. Por fora, esse fruto pode parecer saboroso, mas por dentro, esse fruto pode estar carregado de veneno mortal. Amado irmão, não coma desse fruto que Deus disse para não comer. Ele pode ser saboroso, ele pode parecer bonito, pode parecer apelativo, pode parecer que você vai ter algum proveito com isso. Mas logo que você comer esse fruto e ele entrar no seu interior, ele vai matar você, ele vai envenenar você por dentro. Nós devemos confiar na providência que Deus tem para nós. Desde o princípio de tudo, desde o princípio, quando Adão e Eva estavam no jardim, mesmo antes deles terem pecado, Deus já tinha providenciado o alimento, Deus já tinha providenciado as roupas. Da mesma forma que Deus atuou no passado, Deus também atua agora. Não importa se estamos a passar por momentos de escassez, Deus tem providenciado o alimento para nós. E isso em qualquer área da nossa vida, na área sentimental, na área social, na área econômica, na área familiar. Deus tem providenciado tudo que nós precisamos para nossa vivência, para nossa subsistência nesse mundo. Não precisamos nos render aos prazeres, nem aos frutos, nem aceitar os frutos que o inimigo traz para nós. Não temos por que acreditar na mentira do inimigo e comer do fruto. Temos que confiar na providência que Deus já separou para nós. Devemos confiar na providência de Deus. Devemos confiar que para cada momento, que para cada estação, Deus tem um fruto, um mantimento, uma substância, alguma coisa preparada para nós. Irmãos, e se nós não conseguimos enxergar que mesmo estando no deserto, Deus tem uma providência para nós, Deus tem um mantimento preparado para nós, se nós não conseguimos enxergar, porque muitas vezes quando estamos no deserto, nessa aflição, não conseguimos enxergar o alimento que Deus tem para nós. Mas, irmãos, se isso acontecer, então devemos pedir a Deus que Deus abra os nossos olhos, que Ele nos permita enxergar aquilo que Ele já pôs, que Ele já colocou na nossa frente, que Deus nos permita enxergar que Ele não nos deixou sós. Não está nos planos de Deus nos fazer passar fome. Não está nos planos de Deus nos deixar morrer à fome. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada cristã é que muitas das vezes, quando nós pedimos algo a Deus em oração, quando nós oramos,
Quando nós não obtemos a resposta imediata ou a resposta que nós desejamos, não é porque Deus não respondeu. Muitas das vezes Deus já respondeu, a resposta já está lá, mas nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos, pensamos que Deus não nos respondeu. Quando Deus não responde assim claramente, é porque aquilo que você precisa para cumprir o chamado, ou para você obter aquilo que você está clamando a Deus, é porque você já tem, é porque Deus já disponibilizou isso para você. Só que os nossos olhos estão cegados e não conseguimos entender. Deus não fica sem responder os seus filhos. Deus responde toda a oração que nós fazemos a Deus, tem resposta. Só que muitas das vezes a resposta não é como nós queremos, não é como nós desejamos. Muitas das vezes a resposta parece que está camuflada, mas Deus sempre responde. Deus sempre responde às orações. Portanto, devemos continuar clamando pela providência, devemos continuar crendo que se Deus nos colocou nessa terra, Deus nos colocou nesse trabalho, Deus nos colocou nessa família, Deus nos colocou nessa cidade, Deus tem o alimento, Deus tem a providência que nós precisamos para subsistir. Portanto, irmão, não ceda à tentação de comer esse fruto. Pode parecer saboroso, pode parecer bonito, mas esse fruto vai envenenar você por dentro e vai destruir a sua vida. Confie na providência que Deus já tem separado para nós. Por hoje é tudo. E esperemos o próximo capítulo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.